Estamos de volta com Aproveite a Vida. Voltamos no nosso segundo bloco, o programa Aproveite a Vida, e vamos então abordar aqui um pouquinho mais da questão odontológica na criança e no adolescente. E vou perguntar para a doutora Fátima a questão do trauma dentário em crianças. É muito comum? É muito comum, sim, Marcelo. Ainda mais agora que a gente está chegando aí final de ano, as crianças vão entrar em férias, né? Então, mais piscina, brincadeiras, bicicleta, juntam mais as crianças para brincar. Então, os acidentes normalmente aumentam, os traumas. Então, é muito comum a criança, desde os pequenos traumas até um trauma mais intenso, que seria perder o dente, ou o dente chegar a sair todo da boca. Então, essa época agora que a gente está, final de ano, que vai entrar em período de férias, aumenta muito, sim, os índices de traumatismo dental. E a questão, queria que você abordasse um pouquinho mais, no trauma no dente de leite e no trauma no dente permanente. Qual que é a diferença? Tem uma diferença muito grande, sim. Determinados tipos de trauma. No dente de leite, na criança, né, na fase da dentição decídua, alguns traumas são bem diferentes. Por exemplo, a criança que bate a boca e o dente sai inteirinho, né, que é um trauma grave, o que vai acontecer? Se for dente de leite, esse dente não deve ser reimplantado, né, não deve ser colocado de volta na boca. Isso é muito importante, tem uma diferença muito grande. Por exemplo, a criança que tem o dente permanente, se ele sai, esse dente ele deve se voltar o quanto antes para dentro da cavidade onde ele era originalmente, né? Então, o dente de leite, ele não se reimplanta, ele não volta no lugar. Já o dente permanente, existem maneiras de se conservar esse dente antes dele ser voltado para a boca. Né? Por exemplo, se a criança cai e esse dente caiu numa terra, não pode ser voltado imediatamente. Sim, claro. Então depende muito do lugar onde cai esse dente também. Se ele cai na terra, ele vai ter que ser lavado, né? Aí é importante pegar o dente pela coroa, né? Pela parte visível do dente, pega o dente pela coroa, passa embaixo da água, e esse dente deve ser armazenado em leite, tá? Para depois ser levado ao profissional, o dentista, que vai fazer os procedimentos e reimplantar. Já se o dente cai num chão limpo, né? Então esse dente, a pessoa que estiver junto vai pegar pela coroa, passar na água e o quanto antes recolocar esse dente no alvéolo. Interessante. Eu até vou contar dois segredinhos aqui. Para quem não sabe, eu fui fundador da Abrodesp, junto com alguns dentistas em São Paulo, que é a Associação Brasileira de Odontologia Desportiva. E aí eu participei bastante de eventos, e é muito interessante que a gente, passando para a adolescência, muitos adolescentes praticam esporte de luta. Exatamente. E a importância de usar um bom protetor bucal, exatamente. Né? Feito, adaptado para esse indivíduo. Tem que ser bem adaptado, né? Bem adaptado. Esses protetores, normalmente, a gente faz a moldagem, né? E eles são confeccionados de acordo com o formato da boca mesmo do atleta. Os esportes como o basquete, né? Jiu-jitsu, taekwondo, karatê, isso, todos esses esportes que tem muito choque, né, entre os atletas, é indicado o uso desses protetores bucais justamente para evitar lesões nos dentes, né? Porque normalmente se bater vai acontecer algum trauma realmente de movimentação, luxação, até a avulsão mesmo. Interessante. E o segundo segredinho é que eu tive um trauma de infância que isso me perturbou durante alguns anos. O Yudi, eu não sei se vai lembrar, que é um amigo que está presente aqui, está fora das câmeras, mas eu tive um trauma e eu tive esse dente incisivo superior que ele ficou preto durante muitos anos. E eu não sorria por motivo nenhum do mundo por causa daquele dente preto.
E aí na adolescência eu caiu o dente preto e nasceu o dente permanente da cor normal, branquinho, né? Mas mesmo com o dente branco eu já tinha o hábito de não sorrir, porque eu já tinha essa vergonha, e aí você acaba se acostumando e as pessoas não percebem, você não percebe, só quando as pessoas te falam que você tem uma cara mais sisuda que você começa a perceber isso. Então é importante às vezes dar um toque para até os pais, e às vezes até um processo psicológico de ajudar, porque a criança pode se traumatizar mesmo. É verdade. Que é um aspecto... Aí vai, né, o que aconteceu com você, é muito importante a gente abordar justamente isso. Às vezes um pequeno trauma, né, uma pequena batida no dente, o dente nem não sangrou, não saiu do lugar, ou apenas deu uma sangradinha, mas não houve nenhuma movimentação dentária. Qualquer tipo de trauma deve ser procurar o profissional, né, o dentista. Porque às vezes um pequeno trauma, ele ocorre o rompimento desse feixe vascular nervoso, que o pessoal conhece por nervo, né, na verdade a polpa, pode ocorrer o rompimento da polpa, levar à necrose, morte do dente, como pode também ter uma hemorragia, que foi o que você teve, né? Uma hemorragia, o dente é uma cavidade, no interior dele, uma cavidade fechada. Esse sangue, ele não tem para onde escapar, então ele penetra dentro da dentina e o sangue seca, ele escurece. Então, é comum acontecer esse tipo de trauma, escurecimento, então realmente tem que ser feito o tratamento de canal. Quando é dente de leite, normalmente a gente não faz o clareamento, porque é um dente que vai ser substituído. A gente orienta, incomoda muitas vezes mais os pais do que a criança, mas no seu caso, você ficou bem incomodado. Mas é comum acontecer isso, e todo tipo de trauma a gente deve procurar o profissional. Ok. No próximo bloco, no último bloco, abordaremos então um pouquinho mais sobre a parte odontológica no adulto e no idoso. Me aguarde. Voltamos em instantes com Aproveite a Vida.